Nostalgia já foi tema desse canal, né? Já temos um vídeo sobre esse tema. Se você ainda não assistiu, pode assistir um dos episódios de Vozes Internas, é sobre nostalgia. Mas hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nesse tema que eu particularmente gosto muito. É um dos meus temas preferidos de se ler e se estudar na psicologia, é a sensação, o sentimento de nostalgia. Nostalgia, ela é uma falta, né? É um sentimento de saudade de algo, de algum lugar, de alguém, de algum momento, às vezes até mesmo de nós, em algum ponto da nossa vida, da nossa trajetória, nós sentimos saudades de nós mesmos e isso é a nostalgia. Ah, Fernanda, mas então qual é a diferença de nostalgia e saudade? Eu vejo que a diferença é que a nostalgia, ela é um pouco mais profunda e ela é idealizada. A saudade não é idealizada, a gente sente saudade de algo que realmente existiu. Embora a nostalgia seja sentir saudade, ela é sentir saudade muitas vezes de algo que a gente idealizou, de uma pessoa que a gente idealizou, de um momento que a gente idealizou. Então, eu sempre digo, né, que o passado ele é mais bonito porque a gente não vive nele. Então, literalmente, a gente vê o passado de uma forma mais bonita, mais enfeitada, melhor do que realmente foi, né? Isso é a nostalgia. Tanto que a gente sempre pensa, nossa, naquela época era muito melhor. Mas na época a gente não achava muito melhor, justamente porque a nostalgia ela é idealizada, né? E normalmente a gente tem esses picos de nostalgia em momentos que a gente não está tão satisfeito com a nossa vida atual. Por isso que a gente idealiza esses momentos passados. Na psicologia, a nostalgia não é necessariamente algo ruim, porque a nostalgia ela nos ajuda a preservar nossas memórias. Isso é algo bom. O problema é quando a gente começa a ficar preso na sensação de nostalgia e a gente vive tanto no passado que a gente não vive o futuro, o presente, né? O momento em que estamos. Então, isso acontece muito com pessoas nostálgicas e a nostalgia, inclusive, eu não sei se vocês sabem, ela é um sintoma de ansiedade. Pessoas ansiosas costumam viver muito no passado, porque é muito mais seguro do que viver o presente. Então o problema da nostalgia não é sentir nostalgia necessariamente. O problema é quando essa nostalgia ela se torna uma fuga e você fica preso num passado idealizado ao invés de viver o seu presente. Então você deixa escapar momentos atuais porque você está preso naquela ideia de passado muito bonitinha que tem na sua cabeça. Fernando Pessoa já disse, tenho saudades até do que não vivi. E eu acredito que isso é a melhor frase que pode existir para poder descrever a nostalgia. Muitas vezes ela é uma saudade do que a gente não viveu, uma saudade de um tempo que a gente gostaria de ter vivido, de um sentimento bom. Eu particularmente já tive muito esses momentos de sensações de nostalgia de tempos não vividos. Eu não cheguei a viver aquele momento, aquela sensação, mas eu sinto saudade como se eu tivesse vivido. E isso é a nostalgia. Não é um sentimento linear, não é um sentimento que dá pra gente explicar. É simplesmente um sentimento difuso, confuso, meio estranho, mas ao mesmo tempo é um conforto. A nostalgia ela pode ser uma dor, mas na maioria das vezes ela é um conforto. E é por isso que muita gente gosta de viver nesse sentimento de nostalgia. Como eu disse, a nostalgia ela não precisa necessariamente ser saudade de algum lugar, de algum tempo. Ela pode ser saudade de uma sensação. Por exemplo, você pode sentir saudade de alguém que você foi, de como você se sentia sendo aquela pessoa. Porque às vezes não é sobre quem você era, é sobre quem você se sentia sendo. Então, sabe quando você... Às vezes você não era tão inteligente quanto agora, às vezes você não tinha tanto dinheiro, às vezes você não tinha tantos amigos, mas você tinha uma confiança, você tinha uma autocompaixão de si mesmo, você tinha aquele sentimento de que você gostava de quem você era, e é dessa sensação que você sente falta, não necessariamente de quem você foi, entendeu? Então, a nostalgia ela faz isso, ela faz você sentir falta de algo que não era necessariamente melhor do que é agora, mas que por agora não estar tão bom, no passado parece que era uma maravilha, e não é bem assim, né? Quando a gente para analisar a nostalgia a fundo, a gente percebe que é um sentimento muito perigoso, porque a nostalgia ela não é necessariamente um sentimento ruim. Muitas vezes é um sentimento bom, é um sentimento confortável, muitas vezes traz uma sensação boa ser uma pessoa nostálgica.
Então, as chances de você ficar preso nesse passado idealizado são muito maiores, porque não é um sentimento ruim. A nostalgia não é um sentimento como a ansiedade, por exemplo, que é algo ruim, que é algo que te faz ficar em alerta, que te faz ficar, sabe, com essa sensação de atenção. Também não é um sentimento ruim no sentido de depressão, que você fica triste, que você fica desanimado, que você fica apagado. A nostalgia ela é um sentimento confortável, ela é como um abraço quente, né? É uma lembrança de que você já viveu bons tempos. E é por isso que a gente se apega tanto, porque às vezes quando no momento você não tá vivendo algo bom, o seu cérebro ele gosta de fingir e se lembrar de que o bom já aconteceu. Então por isso que a nostalgia ela é um sentimento tão tentador da gente se prender nele, porque ele é uma lembrança de que a gente já viveu o bom. Então o bom não é algo exclusivo que não pertence a nós. Por mais que muitas vezes esse bom seja uma ideia muito mais bonitinha do que realmente foi. E é isso, mas a nostalgia não é algo totalmente ruim. Em pequenas doses, em doses saudáveis, eu acho que é um sentimento que deve ser cultivado justamente por isso, porque ele ajuda a preservar nossas memórias e traz esse sentimento bom de que você já viveu os bons tempos. Então tudo que é bom ele merece ser preservado. Só preservar com moderação pra gente não cair nesse loop de ficar relembrando coisas que a gente não viveu e ficar preso num passado que não existiu e deixar de viver o nosso presente. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. A ideia desse vídeo é que ele tenha... Esse vídeo vai ser parte de um quadro, tá? Chamado Substack, que significa o quê? Eu tô escrevendo textos pro Substack todo domingo. Esse texto de hoje tá lá no Substack também, se vocês quiserem ler. Não é necessariamente igual eu falei aqui, né? Obviamente tá bem mais bonitinho, gaguejei bem menos lá no texto. Mas enfim, todo domingo vai sair o texto no Substack e normalmente na quarta-feira vai sair o vídeo aqui no YouTube. Então os vídeos do YouTube desse quadro Substack estarão diretamente ligados aos textos do Substack. Então eu vou deixar o link aqui na descrição do canal para vocês irem lá se inscrever no meu Substack. Todo domingo vai ter texto novo, ou pelo menos vou tentar postar todo domingo um texto novo. Não garanto muita coisa, porque vocês sabem, já prometi coisa demais e eu quase nunca consigo cumprir. Mas eu vou tentar postar um texto novo todo domingo lá no Substack. Então vocês leem, e toda vez que vocês lerem o texto do Substack, eu vou sempre soltar às 6 da manhã no domingo. Vocês já vão saber que quarta-feira vai ter um vídeo sobre o mesmo tema aqui no canal. Eu não vou prometer muitas coisas para o canal esse ano, mas eu prometo que eu vou tentar pelo menos uma vez por semana postar um vídeo aqui. Nem sempre vai ser esses vídeos do Substack, mas por que eu peguei essa ideia do Substack? Porque são vídeos mais fáceis. Então é mais fácil de eu conseguir postar esse tipo de vídeo do que um vlog, por exemplo, que leva mais tempo, leva mais takes. Então sigam no Substack, leiam os textos todo domingo às 6 da manhã. Também me sigam no Bookgram, a gente está sempre comentando minhas leituras, estou sempre falando do que eu estou escrevendo. Então se vocês querem ficar atualizados sobre as minhas leituras e sobre as minhas escritas, vai ser lá no Bookgram. O BookTok, ele tá um pouquinho parado, mas ele vai voltar também, tá? Pelo menos um vídeo por dia lá no BookTok é o que eu vou tentar fazer. Então não prometo muita coisa, mas prometo tentar isso ao menos. E é isso, obrigada por assistir. Fiquem aqui, se inscrevam no canal, comentem o que vocês acharam desse vídeo, ideias para próximos vídeos, o que vocês acham. E vamos nos acompanhar, que a gente tem sempre muito assunto para falar por aqui, assunto até demais, né? Eu falo demais. Então é isso. Tchau, até o próximo vídeo.